Disseram que era química. Aquele sentimento misterioso quando seu coração acelera, seu corpo se tensa e sua mente não consegue parar de repetir a voz, o sorriso ou a presença de uma pessoa específica. Disseram que era natural se sentir atraído por alguém intensamente, quase obsessivamente. Um belo sinal de conexão, de desejo, de vida pulsando através de você. Mas Carl Jung olharia diretamente nos seus olhos e diria: não é química, não é magia, é sua sombra. A atração sexual, segundo Jung, não é apenas sobre amor ou compatibilidade física. É uma explosão psicológica, uma que frequentemente revela mais sobre suas feridas do que sobre seus desejos. Porque quando você se sente atraído por alguém tão intensamente que se sente impotente, isso não é amor, é projeção. Jung acreditava que dentro de cada um de nós vive um oposto inconsciente. A ânima nos homens e o ânimos nas mulheres. Essas figuras internas não são apenas ideias abstratas. São forças emocionalmente carregadas que representam o que suprimimos, negamos ou nunca desenvolvemos dentro de nós mesmos. E aqui está a parte aterrorizante. Quando você encontra alguém que reflete sua ânima interior ou ânimos, sua psique se acende. Ela diz: ali está. Essa pessoa possui tudo que você não tem. Então você não se apaixona por ela. Você se apaixona por si mesmo, ou melhor, pela parte de si mesmo que nunca conheceu. É por isso que a atração sexual frequentemente parece irracional. Você pode saber que a pessoa é indisponível, perigosa, manipuladora ou até tóxica. Mas a atração é mais forte que a lógica. Você se sente viciado, assombrado, enfeitiçado. É porque seu inconsciente a confundiu com completude. Agora imagine o que isso significa em um mundo onde a sedução é transformada em arma, onde as pessoas aprendem a imitar suas fantasias mais profundas sem nem mesmo saber disso. Onde algumas mulheres instintivamente aprendem que a maneira de dominar um homem não é através da agressão, mas através do reflexo, tornando-se seu desejo inconsciente. Porque se um homem nunca confrontou sua ânima interior, se ele nunca olhou no espelho e perguntou: por que eu desejo o que desejo? Então ele não está escolhendo. Ele está sendo escolhido por sua ferida. E se ela sabe como desempenhar esse papel, conscientemente ou não, ele se renderá. Ele chamará isso de amor. Mas é apenas projeção. Ela não é a pessoa certa. Ela é um espelho. Jung disse algo arrepiante. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há qualquer reação, ambas são transformadas. Mas no caso da atração sexual impulsionada pela sombra, a transformação nem sempre é saudável. Pode ser obsessiva, destrutiva. Pode reduzir uma pessoa a nada mais que seu desejo. Esta é a verdade mais sombria sobre a atração. Você nem sempre é atraído por quem é bom para você. Você é atraído por quem completa sua história interna. E às vezes sua história é uma tragédia. Imagine que você seja um homem que nunca se sentiu visto por sua mãe. Então, quando encontra uma mulher que é emocionalmente fria, que retira o amor e só o oferece quando você a persegue, você se sente vivo. Você pensa: é isso aí. Mas o que você realmente está tentando fazer é reescrever o passado, vencer uma batalha que perdeu na infância. Esta é a compulsão do trauma sexual. Não necessariamente do abuso físico, mas de padrões emocionais que nunca foram curados. A mulher se torna seu campo de batalha. Você tenta conquistar o que deveria ter sido dado livremente. E quando ela nega, dói mais. Então, você a deseja mais. Agora vamos virar o espelho. Existem mulheres também que não estão buscando amor, mas poder. Elas não querem ser amadas. Elas querem ser perseguidas, adoradas, desejadas obsessivamente. Elas transformam sua sexualidade em arma não por maldade, mas por dor. Sua sombra nunca recebeu afeto seguro, então agora busca dominância através do desejo. E quando um homem se prostra aos seus pés, ela se sente viva, até ele pedir intimidade emocional. Então ela foge, porque no momento em que se torna real, a ilusão morre. A atração sexual nem sempre é sobre conexão. Às vezes é uma armadilha.
Uma armadilha psicológica onde suas necessidades mais profundas não atendidas se disfarçam de anseio romântico. Carl Jung não disse isso para nos fazer ter medo do desejo. Ele disse para nos tornarmos conscientes dele, para perguntarmos: por quem minha alma se estende quando minha mente está dormindo? Quem eu desejo e por quê? Porque se você nunca responder a essa pergunta, continuará escolhendo a mesma pessoa repetidamente em uma centena de corpos diferentes. Você chamará isso de destino, mas é apenas sua sombra puxando as cordas. Então, aqui está uma verdade que poucos conseguem suportar. Às vezes, a pessoa que você mais deseja é exatamente a pessoa enviada para destruí-lo. Não porque ela seja má, mas porque seu inconsciente quer recriar sua ferida original, esperando que desta vez você sobreviva. Isso não é amor, é karma. E karma não é punição. É repetição até você aprender. Esta é a essência da primeira parte. A escuridão não está na outra pessoa. Está em você. Está no que você projeta, no que persegue e do que foge. A atração sexual pode ser sagrada, mas apenas quando você vê o demônio por trás da cortina. Apenas quando pergunta: isso é amor? Ou estou tentando terminar uma história inacabada? Você pensa que está no controle? Que está escolhendo com quem flertar, com quem sair, quem perseguir. Mas e se cada movimento que você faz em sua vida amorosa não for realmente feito por você? Carl Jung alertou que a mente inconsciente está sempre ativa. E a parte mais perigosa: você nem mesmo sabe quando ela está escolhendo por você. Deixe-me contar uma história real. Havia um homem altamente bem-sucedido, emocionalmente inteligente, respeitado por todos. Mas toda vez que se apaixonava, era por uma mulher que o rejeitava emocionalmente. Uma mulher o deixou por outra pessoa. Outra o ignorou completamente após intimidade intensa. Outra zombou dele quando mostrou vulnerabilidade. Mulheres diferentes, mesma história. Logicamente, ele sabia que essas mulheres não eram certas para ele. Ele até alertava seus amigos: ela não é saudável para mim. Mas continuava voltando. Por quê? Porque seu inconsciente não estava tentando encontrar amor. Estava tentando resolver dor. Veja, este homem cresceu com uma mãe distante e fria. Uma mulher que não demonstrava afeto, que o fazia se sentir invisível. Então agora, como adulto, sua psique está constantemente buscando aquele mesmo sentimento, mas esperando consertá-lo desta vez. Ele não está perseguindo mulheres. Ele está perseguindo o fantasma de sua mãe. É assim que a atração sexual se torna um loop psicológico. Você não é viciado na pessoa. Você é viciado na ferida que ela representa. Na esperança de finalmente vencer, finalmente curar. E essa é a armadilha sobre a qual Jung tentou nos alertar. A energia sexual é uma das forças mais poderosas da psique humana. Não é apenas sobre prazer. Está ligada à identidade, segurança, poder, validação. E quando essa energia se mistura com sua dor emocional mais profunda, ela se torna magnética, explosiva, mas também perigosa. Vamos falar sobre mulheres agora. Existem mulheres que são atraídas repetidamente por homens emocionalmente indisponíveis. Homens que são charmosos, excitantes, dominantes, mas frios, distantes, frequentemente cruéis. Elas dizem coisas como: por que só me sinto atraída por homens que me machucam? Ou perco o interesse quando um cara é muito gentil. Soa familiar. Não é uma falha em sua personalidade. É um sinal de programação emocional. Muitas dessas mulheres foram ensinadas, direta ou indiretamente, que o amor deve ser conquistado, que ser ignorada significa que você precisa se esforçar mais, que a rejeição é um desafio. Então, no momento em que um homem mostra indiferença, a atração dispara. Por quê? Porque o inconsciente diz: aí está, a dor familiar. Vamos tentar consertá-la desta vez. E se aquele homem sabe como usar essa dinâmica, conscientemente ou não, ele se torna sua obsessão. Isso não é amor. É caos interior procurando um salvador. Mas não para por aí. Agora, vamos virar novamente. Existem mulheres, sim, mulheres modernas, que transformam essa verdade em arma,
que percebem que a sexualidade pode controlar um homem mais do que a lógica jamais poderia. Não porque sejam más, mas porque funciona. Elas aprendem que reter disponibilidade emocional, mas oferecer sedução física intensa, cria um gancho, um vínculo mais forte do que a maioria dos homens consegue quebrar. Elas imitam a ânima do homem. Elas se tornam a fantasia, não a mulher real. E quanto mais o homem a persegue, mais poderosa ela se sente. É dominação psicológica disfarçada de romance. Jung chamaria isso de armadilha de projeção. O homem não a ama. Ele ama o que ela representa, sua metade perdida. Mas aqui está onde se torna horripilante. Ela também não o ama. Ela ama o controle. Ela ama vê-lo se perder porque isso lhe devolve algo que perdeu há muito tempo. Poder, segurança ou até vingança. Este é o canto mais sombrio da atração sexual. Onde duas pessoas não se encontram com corações abertos, mas com espelhos quebrados. Onde a intimidade não é real, é performance. Onde ambos os lados estão usando o outro para consertar algo do passado. E quanto mais intenso parece, mais perigoso se torna. Porque se você não conhece sua sombra, ela usará a atração para arrastá-lo para o inferno com um sorriso no rosto. Carl Jung não disse isso para nos assustar e nos afastar dos relacionamentos. Ele disse porque o amor real não pode existir sem consciência. Você tem que olhar para as pessoas por quem se sente atraído e fazer perguntas desconfortáveis. Do que elas me lembram do meu passado? Eu me sinto seguro com elas ou apenas viciado? Eu sou eu mesmo ao redor delas ou uma versão que elas parecem querer? Porque aqui está a verdade. A atração nem sempre é um sinal de compatibilidade. Às vezes é um aviso, um sinal de que sua psique está tentando terminar uma história, não começar uma nova. É por isso que as pessoas frequentemente dizem, "Por que sempre me apaixono pelo mesmo tipo?" Ou, "Eu sabia que eram ruins para mim, mas não conseguia parar." A resposta não está na lógica, está no inconsciente. A teoria de individuação de Jung nos ensina que devemos integrar todas as partes de nós mesmos, a anima, o ânimos, a sombra, antes que possamos verdadeiramente escolher. Caso contrário, somos apenas marionetes. O desejo puxa as cordas, e nós chamamos isso de destino. Então, se você continua perseguindo mulheres indisponíveis, ou homens emocionalmente manipuladores, ou relacionamentos caóticos movidos pela luxúria, você tem que parar e perguntar: que parte de mim está escolhendo isso? E por que parece familiar? Até você responder isso, continuará acordando no mesmo pesadelo emocional, apenas com um rosto diferente ao seu lado. Porque a verdade é que não somos atraídos por pessoas. Somos atraídos por emoções que nunca resolvemos. E nesse caos, o amor se torna um campo de batalha. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E se você ainda carrega feridas que nunca curou, elas falarão mais alto que suas palavras, mais alto que seus valores e mais alto que sua lógica. Esta é a verdade mais sombria sobre a atração sexual. Não é sobre encontrar a pessoa certa. É sobre descobrir o que sua dor deseja. Deixe isso penetrar. A maioria das pessoas acredita que se apaixona pelas qualidades de alguém. Seus olhos, sua voz, sua inteligência, sua energia. Mas e se você realmente estiver se apaixonando pelo padrão delas? O padrão que espelha sua história inacabada. Aquela onde você não foi escolhido. Aquela onde teve que implorar por atenção. Aquela onde o amor sempre estava fora de alcance. Jung alertou que se você não tornar o inconsciente consciente, ele governará sua vida, e você chamará isso de destino. Digamos que você seja um homem que constantemente se apaixona por mulheres emocionalmente intensas e sedutoras. Mulheres que despertam algo primitivo em você. Você diz a si mesmo que isso é química. Isso é paixão. Mas então, toda vez, você acaba se sentindo emocionalmente drenado, confuso e quebrado. Isso não é paixão. Isso é possessão. Você não estava se apaixonando por uma mulher. Você estava caindo em sua sombra. Talvez você nunca tenha se sentido verdadeiramente poderoso na vida.
Talvez tenha crescido acreditando que seu valor vinha de ser necessário. Então agora você persegue mulheres que refletem de volta sua insegurança mais profunda, o medo de não ser suficiente. E quando elas te validam, você se sente como um deus. Mas quando se afastam, você se sente como nada. Isso não é amor. Isso é vício. Agora, vamos falar sobre mulheres novamente. Existem mulheres que continuam se apaixonando por homens emocionalmente frios e dominantes. Homens que retêm afeto como se fosse um prêmio. E toda vez que ele desvia o olhar, parece um desafio. Talvez se eu apenas provar que sou boa o suficiente, ele me escolherá. Você não foi atraída por ele porque ele é excitante. Você foi atraída porque ele te lembra do homem que nunca realmente te viu. Seu pai. Sua primeira desilusão amorosa. Então, o que sua psique faz? Ela tenta terminar a história. Ela espera que este homem, desta vez, lhe dê o fechamento que seu pai nunca deu. Mas ele não dará, porque ele não é seu pai. E isso não é cura. É repetição. Isso é o que Jung chamou de compulsão de repetição. Você recria a dor repetidamente até finalmente se tornar consciente dela. E no momento em que isso acontece, o feitiço se quebra. Porque aqui está o que a maioria das pessoas nunca percebe. A atração sexual pode ser manipulada pelo trauma. Quanto mais familiar a ferida parece, mais intensa a atração se torna. Você chama isso de faísca, mas é realmente um grito do seu passado. É por isso que os relacionamentos mais tóxicos são frequentemente os mais difíceis de abandonar. Não porque você os ama, mas porque você está emocionalmente entrelaçado, preso por cordas invisíveis de dor não curada. Agora você pode estar perguntando: então, qual é a solução? Desistimos do amor? Tememos a atração para sempre? Não. Mas você deve parar de assumir que atração significa alinhamento. Em vez disso, torne-se um investigador de seus próprios desejos. Pergunte-se: por que me sinto atraído por esta pessoa? Que emoção ela desperta em mim? Esta atração está vindo da completude ou do vazio? Porque se seu desejo está vindo de um lugar de carência, ele sempre buscará preencher um buraco. E esse buraco nunca será preenchido por outra pessoa, apenas por você. Jung acreditava que o caminho para o amor verdadeiro começa com a individuação, o processo de integrar sua sombra, suas feridas e suas projeções, para que quando você ame, não esteja se agarrando, mas escolhendo, não buscando salvação nos braços de alguém, mas compartilhando sua completude. O amor real começa quando você para de precisar que alguém conserte seu passado e começa a estar presente no agora. É quando a atração sexual se transforma de caos em clareza, porque você não está mais perseguindo pessoas que fazem você se sentir como seu trauma fez. Você é atraído por pessoas que refletem sua cura. E aqui está o que é aterrorizantemente belo sobre isso. Essas pessoas não farão seu coração acelerar em pânico. Elas não te manterão acordado à noite se perguntando se você é suficiente. Elas parecerão calmas, equilibradas, talvez até um pouco entediantes no início, porque seu sistema nervoso está tão acostumado com a tempestade. A paz parece estranha. Mas dê tempo, porque a paz não é entediante. É estranha até você fazer dela seu lar. Então, da próxima vez que seu coração acelerar perto de alguém, pergunte-se: isso é excitação ou é medo disfarçado? Porque o amor nem sempre se parece com fogo. Às vezes se parece com quietude, como segurança, como verdade. E esse é o amor que Jung queria que encontrássemos. Não aquele moldado pela fantasia ou luxúria ou trauma, mas o amor nascido da integração do self. O amor que não te prende, mas te liberta. Então, antes de se apaixonar por eles, apaixone-se pelas partes de você que ainda estão gritando. Escute-as, cure-as, e então escolha o amor. Não por desespero, mas por completude. É assim que você escapa da verdade mais sombria da atração sexual. Não rejeitando o desejo, mas entendendo sua voz. Se este conteúdo fez você repensar toda a sua história de relacionamentos, se te deixou desconfortável da melhor maneira possível,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não estamos apenas construindo conhecimento, estamos construindo revoluções emocionais. Lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que não curou. Faça dessa cura seu poder.